Olha só, aqui no capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade é reverência, submissão. Visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à reverência, à submissão, que é a piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conduta virtuosa, nós temos um chamado para o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus de transformação da consciência, da mente e do coração de cada ser que recebe o Evangelho no seu interior. É pelo poder de Deus que nos tem sido doadas tudo que nos conduz à vida, porque o Evangelho é a vida. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. A glória de ser o que Ele é. Esse é o chamado de todo ser humano. Receber o Evangelho, receber a boa nova, a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, as promessas das quais nós somos herdeiros. Lá no capítulo 1 da outra epístola, ele fala que nós fomos regenerados pela misericórdia de Deus para uma viva esperança e para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, inalterável, impossível de corromper. Nos têm sido doadas as muito grandes promessas. Somos herdeiros de uma herança incorruptível. E o que é incorruptível para mim e para você? É prata? É ouro? Mais adiante no texto lá da primeira epístola ele diz assim: não foi com prata nem com ouro que fostes resgatados do fútil legado que os seus pais vos deixaram. Todos aqueles que exerceram paternidade sobre vocês. Quem é que exerceu paternidade? A sociedade, a escola, a família. Tudo isso trouxe um fútil legado. E o Evangelho, ele vem para nos resgatar e nos transformar a sua imagem, a imagem da sua glória. Nos têm sido doadas as preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Quando você crê no Evangelho, não é quando você pertence a uma igreja ou vai a uma igreja, não é quando você se diz eu sou dessa denominação ou daquela outra, mas é quando você é participante da natureza divina, é quando você recebe o Evangelho dentro do seu espírito. Há um milagre acontecendo dentro de você, há uma construção acontecendo dentro de você. Você se torna participante da mesma natureza. Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É uma mesma natureza. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Então há um só corpo. Nós nos transformamos num corpo só. Agora participantes da natureza divina, é pelo poder de Deus que nos doou todas as coisas que nos levam para essa vida, que pode nos conduzir para essa vida, e é pela sua própria glória, pelo seu próprio poder. O Evangelho tem esse poder, as suas promessas. Nós somos herdeiros de uma herança incorruptível,
e nos tornamos participantes da sua própria natureza, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. As paixões do mundo são os desejos, as práticas, a luxúria, tudo aquilo que contamina o interior do homem, aquilo que você sabe que é contaminoso, aquilo que pode destruir a imagem e semelhança de Deus em você. Nós somos agora participantes de uma natureza divina, reunindo toda a vossa diligência, todo o cuidado. Eu creio que todos aqui têm fé e creem. Associai com a vossa fé a virtude, a sua conduta virtuosa, com a virtude o conhecimento. O conhecimento é aquilo que te traz entendimento. Você precisa conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, para que você tenha entendimento. Com conhecimento, domínio próprio. O que é domínio próprio? É ter domínio de si. É ter domínio de si mesmo. É você saber os seus limites e ter autocontrole. Nunca perder o controle. Isso é um fruto da natureza divina. É um fruto do Espírito. Lá em Gálatas diz: gozo, paz, mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade, bondade, fidelidade, tudo lá são frutos da nossa nova natureza, da natureza que recebeu o Evangelho, da natureza que crê em Cristo. São atitudes que em nós precisam aumentar e crescer a cada dia. Como essa chuva que está caindo aí, vai pingando, pingando, martelando. Por isso que nós estamos nos mesmos atributos do Evangelho todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aquilo vai tomando parte, vai encharcando a terra seca da nossa vida. Nós precisamos nos encharcar do Evangelho. Que essa terra seca seja encharcada com os atributos do Evangelho, com os atributos de Cristo, com os frutos do Evangelho, com os frutos do Espírito, com os frutos da nova natureza, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, a reverência, a submissão. Permaneça, persevere em conhecer o Evangelho, em conhecer a Cristo. Não é saber os livros. Irmãos, nós temos que passar dessa fase de saber onde está escrito, que versículo é. Paulo diz, Paulo disse, Pedro diz, Pedro disse, Jesus diz, Jesus disse. Não, tem que ser espírito e vida em nós. Por isso que Jesus diz: a carne para nada presta, as paixões nada prestam, mas as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. É isso que tem que tomar conta do nosso dia a dia, do nosso interior, individualmente, para que coletivamente nós sejamos unânimes, tenhamos um só propósito, uma só fé, para que sejamos aqueles que têm o mesmo sentimento que há em Cristo. Por quê? Porque estamos sendo doutrinados pelo ensino de Cristo, estamos sendo dominados pelo Espírito de Cristo. Com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade. Sede fraternos uns com os outros. Como eu disse de manhã, com a fraternidade, o amor. Vai para a primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, depois vamos voltar lá. Primeira epístola de Pedro. Nós estamos falando aqui sobre associar a nossa fé esses atributos, associar esses ensinos à nossa vida.
associar isso à nossa maneira de ser e de viver. Eu confessei para muitas pessoas essa semana que eu estava muito feliz, porque é um lugar de pacificação que a gente encontra. É um estado de ser. Eu sou alguém feliz. Eu encontrei um lugar de felicidade, eu encontrei um lugar de pacificação. Não importa o que aconteça. Capítulo 3, né? Versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. O que é bem dizer? Bem dizer é falar bem. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele disse assim: bendizei os que vos maldizem. Quem aqui de nós só ouviu coisa boa? Mas o Evangelho nos chama para bendizer. Bendizer os que vos maldizem. Perdoai os que vos maltratam. Sede de igual ânimo. Não pague injúria por injúria, nem mal por mal. Bendiga, em vez de maldizer. Pois para isso mesmo fostes chamados. Esses são os atributos do Evangelho, a fim de receber bênção por herança. Qual é a herança que você acha que você vai receber? Eu estou recebendo minha herança aqui. A sua herança é a glória dele. O que é a glória de Cristo em nós? É ser o que Ele é. A glória de Cristo em nós é ser o que Ele é. É eu ter a sua imagem em semelhança em todos os aspectos da minha vida. Isso que eu estou falando parece uma utopia ou uma bobagem. Porque isso não é ensinado. Porque isso não é propagado no Evangelho dos nossos dias. É propagado um outro Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é Cristo em nós. Nós sendo Cristo nessa terra. Tudo que fugir disso é apenas outra coisa que não é Evangelho. O importante não é estar aqui num grupo, não é estar numa igreja, ou fazer parte da obra de Deus. O importante é você ser Cristo nessa geração. É alguém chegar para você e saber que vai encontrar esperança e vida em você. Vai encontrar uma palavra que pode te animar e te levantar. Encontrar em você uma palavra que vai te erguer, vai te pôr para cima. Uma palavra que te deixa animado. As pessoas precisam encontrar isso em nós. Precisamos ser o bom perfume de Cristo nessa geração. E lá Paulo diz que para uns cheiro de vida para a vida e para outros cheiro de morte para a morte. Porque eles não vão aceitar o Evangelho que exala de nós. Mas quem aceitar vai ter vida. Por isso a responsabilidade. O Evangelho sem graça gera morte. Não gera vida. É o que diz Paulo. Cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. Por isso que nós muitas vezes nos escandalizamos com aqueles que se dizem crentes, cristãos, evangélicos, ou seja, qualquer outro tipo de credo. Porque não gera vida para a vida, gera morte para a morte. Por isso que Deus nos chama, por intermédio de Cristo, que é o próprio Evangelho, que é o próprio poder. Ele é um poder de vida indissolúvel. O Evangelho tem um poder de vida sobre nós indissolúvel. Isso que é uma herança incorruptível. Isso que é uma herança que não se pode destruir. Isso é tesouro ajuntado nos céus. Isso não é prata, ouro, pedra preciosa corruptível aqui. Mas é tesouro ajuntado no céu. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua e evite que os seus lábios falem dolosamente. O que é falar dolosamente? É destruir as pessoas.
E quantas vezes nós destruímos? Quantas vezes nós já destruímos seres semelhantes a nós? Por isso que eu digo, o Evangelho de Jesus pode parecer uma utopia, mas não é. É possível viver esse Evangelho. É possível viver esse Evangelho. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, às súplicas dos justos, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Se você for uma pessoa boa, quem há de vos maltratar? Mas se ainda você vem a sofrer alguma coisa, porque você é bom, por causa da justiça, feliz você é, bem-aventurado. Não vos amedronteis, portanto, com ameaças e nem fiquem alarmados, porque você foi chamado para dar razão à esperança que há em você. Para isso nós somos chamados, para alguém procurar você e dizer: me diz algo porque eu estou aflito, me diz algo porque eu estou desesperado, eu estou perdido, eu estou com um problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não vai precisar procurar uma igreja. Não digo que não possa, mas vai procurar uma pessoa que tenha esperança. E essa pessoa que foi chamada para isso sou eu e sou você, e é você. Nós fomos chamados para isso, para dar razão à esperança que há em nós. Ele diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em você. A razão da esperança que há em nós é que nós fomos regenerados, nós fomos transformados, nós recebemos o Evangelho, nós recebemos uma herança incorruptível, a glória de Cristo está sobre nós, o poder de Cristo está sobre nós. Isso é Evangelho. Faça isso com mansidão e temor, com boa consciência. É tudo aqui, ó. É tudo na consciência. Não é embora você vai fazer alguma coisa exterior para alguém, vai ajudar exteriormente, mas é tudo na boa consciência. No modo que, naquilo que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que você sofra praticando o que é bom, do que praticando o que é mal. Porque aquele que pratica o mal, a justiça pega ele. Pega a própria justiça de Deus e a própria justiça humana. A justiça dos homens. E ai de nós cair na mão dos homens, como disse Davi, que eu recebo o castigo de Deus, não o castigo dos homens, porque muitas são as misericórdias do nosso Deus. Então, se for da vontade de Deus, é melhor que sofra praticando o que é bom, do que praticando o que é mal, pois Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Talvez você sofra o dano, mas o seu espírito está vivificado nele. Amém? Voltamos para lá para concluir. 1 Pedro 1,5. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor, porque tudo termina aí. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor.
Tudo vai culminar no amor de Deus. Pelo amor de Deus você cumpre todos os mandamentos. Quer cumprir os mandamentos? Ame. É só amar o próximo como a si mesmo. É só liberar o seu interior para amar as pessoas. Até mesmo aquelas que não topam com você e que nem você topa com elas. Nós temos que liberar o nosso interior. Liberar esse amor que já foi derramado em Jesus Cristo por nós. E quando nós aceitamos a Jesus, esse amor, ele também é fruto do Espírito. E ele tem que frutificar na nossa vida. Porque estas coisas, tudo que eu falei, existindo e em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Inativo é alguém que não tem atividade mais em relação a essas práticas. Faça um exame na sua consciência. É um exame individual. Faça um exame. Você é inativo nessas práticas? Você é inativo no fruto do Espírito através da fé em Cristo pelo Evangelho? Porque essas coisas que eu disse, em vós aumentando, fazem com que você não seja inativo, nem infrutuoso, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu disse, é uma construção sólida, com base, a base é Cristo. Como diz lá no capítulo 2 de Pedro, na primeira epístola, que Ele é a pedra de esquina, e nós somos as pedras vivas que estamos sendo edificados, um edifício espiritual. Casa de Deus, morada de Deus no Espírito. Porque aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecendo da purificação dos pecados, porque o Evangelho nos purifica de todo pecado. Se você já foi perdoado, pratique o amor, a fraternidade, a fé, a virtude, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, o amor, a longanimidade, a bondade, a paciência. Temos tanta oportunidade de ser pacientes e pedimos, Senhor, me dá paciência. Não, Deus te dá a oportunidade de ser paciente. Deus, eu quero amar, Deus te dá a oportunidade de amar. Deus sempre vai te dar as oportunidades para você exercer essas práticas. E isso, amados, olha só, isso não é porque você decide fazer tal coisa que isso vai acontecer. Você tem que se liberar o seu interior, porque você tem uma nova natureza. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Tudo isso que eu falei faz parte da natureza divina. E é pelo poder de Deus, quando você crê, pelo poder de Deus, tudo isso é doado. Todas as coisas, todas as capacidades de você ser conduzido à vida e à piedade, pela glória de Jesus em você. Então associe essas práticas à sua nova natureza. Pois aquele que em essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, amados, queridos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, você não tropeçará em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Quanto mais isso aumenta, quando mais isso aumenta em nós, nós deixamos de ser inativos, deixamos de ser infrutuosos e nós cada vez mergulhamos mais no reino. O reino que está dentro de nós. Esse é o Evangelho.
Perguntado Jesus, quando viria o reino de Deus? Ele disse, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, está aqui, no fundo dessa casa. Nem em qualquer lugar com endereço. Porque o reino de Deus não tem uma geografia. O reino de Deus tem um lugar dentro do seu espírito. É aí que Deus mora. É aí que Deus se manifesta. É aí que Deus edifica. É aí que Deus constrói. Ele tabernaculou-se em nós. A sua morada. O reino de Deus está dentro de nós. Essas coisas têm que aumentar aqui, dentro de nós. Deus não é um Deus de geografias. Deus é um Deus que habita em gente. Amém?